Dom Manuel Clemente celebra hoje a primeira missa no Mosteiro dos Jerónimos como Patriarca de Lisboa. A cerimónia está marcada para as 4 da tarde e vamos acompanhar essa cerimónia em direto. Às 3 da tarde começa também a emissão especial da RTP1 a propósito da tomada de posse do novo Patriarca de Lisboa. Está connosco em estúdio o Padre Anselmo Borges. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. Já percebemos que Dom Manuel Clemente está entre as personalidades mais influentes em Portugal e, pelos vistos, vai continuar a ser uma voz muito ativa agora que é Patriarca de Lisboa. Muito bom dia. Sim, eu estou completamente de acordo. Realmente, o Patriarca de Lisboa, não apenas por ser a personalidade que é Dom Manuel Clemente, mas a figura do Patriarca de Lisboa é sempre uma figura de alto relevo e de grande importância dentro do país. Porquê? Realmente, do ponto de vista jurídico, o Patriarca de Lisboa é bispo da Diocese de Lisboa, como o bispo do Porto é bispo da Diocese do Porto, ou o bispo de Lamego é bispo da Diocese de Lamego. Portanto, não tem uma função nacional, é isso que está a dizer? Pura e simplesmente, o Patriarca de Lisboa está em Lisboa, onde está a capital do país e, portanto, está próximo do governo. E isso dá-lhe uma importância de facto excepcional em relação aos outros bispos. Por outro lado, em breve o Patriarca de Lisboa será feito cardeal no próximo consistório e, portanto, vai ser um conselheiro próximo do Papa. E isso dá-lhe uma importância, uma relevância mundial. Daí, inclusivamente, os média em Portugal estarem a dar tanto relevo a esta tomada de posse do novo Patriarca de Lisboa. Portanto, a sua voz, que já é influente, terá ainda uma maior influência junto das autoridades? Portanto, ele tem essa importância também porque é o presidente, já foi eleito presidente da Conferência Episcopal Portuguesa e se ele já, enquanto Bispo do Porto, se pronunciava sobre grandes acontecimentos nacionais, acontecimentos que têm a ver com a justiça social, que têm problemas que têm a ver com a condução do país no meio desta situação, que é gravíssima, que é absolutamente... A gente quando olha para a presente situação pergunta como é que foi possível termos chegado aqui. Se ele até agora já tinha a importância que tinha, se os portugueses ouviam com atenção aquilo que ele dizia, daqui para diante certamente a importância das suas palavras vai ser ainda maior. E no seu entender, quais serão os grandes desafios que terá pela frente agora como Patriarca de Lisboa? Os grandes desafios são, em primeiro lugar, conduzir a sua diocese. Portanto, fazer com que a Igreja de Lisboa, que é constituída por 1 milhão e tal de católicos, que a Igreja de Lisboa, essa diocese, que esses católicos se convertam cada vez mais a cristãos. Eu acho que é a primeira grande tarefa dele, fazer com que os católicos se tornem cristãos no sentido de seguirem o Evangelho de Jesus. Para serem testemunhos. No que toca à Igreja, Dom Manuel Clemente diz que se deve apoiar a participação mais ativa do conjunto dos cristãos, até porque há setores que são especificamente dos leigos. É uma afirmação que ele fez há pouco, nos últimos dias, portanto, ele defende essa aproximação. Repare, realmente nós temos aquela ideia de que a Igreja é o Papa, os cardeais, os bispos. Não, a Igreja é o conjunto dos cristãos. Portanto, se assim é, isso tem de ter uma tradução na prática. O que significa, portanto, que o bispo, concretamente, deve ser, sobretudo, aquele que coordena o trabalho da Igreja, que é o conjunto desses cristãos. Portanto, tem de haver muito mais participação por parte de todos dentro da Igreja.
para utilizar a palavra, a Igreja tem de ser muito mais descentralizada e tem de haver mais democraticidade, tem de haver, portanto, mais participação e democratização dentro da Igreja, e julgo que é isso que ele quer fazer. Considera que Dom Manuel Clemente conseguiu isso aqui no Porto, enquanto Bispo do Porto? Não sei se ele conseguiu, pelo menos houve a tentativa. Sabe que nisto de humanidade, nisto de cristão, é sempre uma tentativa. Nós estamos sempre a tentar aproximar-nos e ele procurou, através de iniciativas pastorais, ele procurou dinamizar a Diocese no sentido desta participação maior por parte do clero e também dos cristãos, dos leigos em geral. A Igreja vai ter essa missão, tanto mais que há agora aquela luz que vem de Roma a partir do Papa Francisco. Portanto, tem de haver também maior participação por parte das mulheres. Há imensas tarefas que estão reservadas ao novo Patriarca de Lisboa. Numa das suas intervenções, Dom Manuel Clemente defendeu um país onde caibam todos, fala de um esforço conjunto para que isso aconteça. A sociedade tem que se refazer? A situação, como há pouquinho dizia, a situação portuguesa é dramática, absolutamente dramática. Eu pergunto a mim próprio, desculpe, permita que lhe repita, eu pergunto a mim próprio como é que foi possível termos chegado aqui. Os portugueses perguntam a si próprios como é que tem havido tanta irresponsabilidade por parte dos responsáveis primeiros pela condução do país. Portanto, considera também que esses responsáveis devem responder por aquilo que aconteceu, como já referiu Dom Manuel Clemente? É evidente que o ser humano caracteriza-se fundamentalmente por ser livre. Nós somos seres livres. Ser livre significa dispor de si, portanto, somos senhores de nós próprios, somos senhores das nossas ações e por isso mesmo temos de responder por elas. Então, os políticos são aqueles que foram eleitos, foram escolhidos como primeiros responsáveis pela condução do futuro do país e por isso mesmo têm de responder pelas suas ações. E estou a ver imensa irresponsabilidade por parte dos políticos. Isso já vem de há muito tempo, esta parte, mas ultimamente parece que as coisas se têm agravado. Eu compreendo que realmente neste momento os políticos têm uma vida muito complicada, mas eles têm de atender, antes de atenderem aos seus interesses, antes de atenderem aos interesses dos partidos, têm de atender ao país e ao futuro do país. O país corre riscos gravíssimos. Nós podemos, inclusivamente desaparecer. A situação é de tal modo dramática que eu esperaria, por exemplo, que este novo patriarca fizesse um apelo no sentido de as forças mais dinâmicas do país, a universidade, a Igreja, os partidos, o patronato, os sindicatos, os média, uma convocação no sentido de se reunirem e comunicarem ao país a situação real do país. Neste momento, aquilo que mais falta neste país é confiança. As pessoas não sabem efetivamente aquilo que realmente se passa. Portanto, ninguém confia em ninguém. Era preciso, então, a reunião destas forças mais dinâmicas para que fizessem um estudo e pudessem comunicar ao país aquilo que efetivamente se passa. E, a seguir, haver um consenso mínimo entre essas forças mais vivas e dinâmicas, que houvesse, de facto, um governo de salvação nacional. E de que forma é que a Igreja pode ajudar a devolver essa confiança aos portugueses? Evidentemente que a Igreja não tem tarefas partidárias, não pode meter-se na política no sentido partidário, mas a Igreja tem a obrigação de ser uma voz que eu chamaria político-moral. E é neste sentido que eu julgo que tem de haver esta convocação, em primeiro lugar, chamada de atenção para os perigos que o país corre e, em seguida, fazer apelo a que haja uma união para um consenso mínimo em ordem a salvarmos este país, atendendo sobretudo aos mais desfavorecidos.
O país continua a ser, o nosso país continua a ser o país da União Europeia em que há maior separação entre os muito ricos e os muito pobres. Isso não pode continuar. Nós precisamos de uma sociedade mais justa, porque a injustiça está-se a agravar cada vez mais. Padre Anselmo Borges, agradeço mais uma vez a sua presença no Bom Dia Portugal. Continuação de um bom fim de semana. Muito obrigado.